Um equilíbrio embutido na lei da fé. Se a palavra está permanecendo em você, então a vontade de Deus permanece em você. O problema é que muitas pessoas continuam expulsando a palavra. Expulsam a palavra e simplesmente fazem o que querem. Por exemplo, a mulher que queria acreditar que um homem casado se casaria com ela. Por ser isso o que ela desejava, ela queria usar a sua fé para violar a vontade de Deus. Não existe nenhuma promessa na palavra de Deus que produza fé para conseguir algo que é mal. Deus não será parceiro no mal. Não há base bíblica para esse tipo de concordância. Então não poderia haver nenhuma fé bíblica para tamanho mal. O equilíbrio embutido na lei da fé é este. Se o seu coração o condenar, então não existe fé bíblica para essa questão. Ela será eliminada. Deus não disse que você vai ter as suas orações respondidas só porque fez a boa parte. Precisamos tomar cuidado para não termos a ideia de que estamos merecendo a resposta de Deus às nossas orações por fazermos as coisas que agradam a Deus. Isso representaria obras, e não fé. Mas ao cumprir toda a palavra, você está obtendo uma consciência de Deus. Paulo disse, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Como alguém poderia ter uma consciência limpa do uso da fé e da concordância para roubar o marido de outra mulher? Você poderia ter uma consciência limpa se estivesse crendo e confessando que as suas necessidades seriam supridas se alguém perdesse a carteira e você a encontrasse e ficasse com o dinheiro? Esses pensamentos trariam condenação. Você terá um ataque cardíaco espiritual. Com isso, quero dizer que o seu coração atacará a sua confissão por meio da dúvida de que Deus seria um parceiro em algo assim. Então não há fundamento na ideia de que por meio da fé teremos muitas coisas que Deus não quer que tenhamos. Há um controle embutido, manter a fé com a consciência limpa. No entanto, a vontade de Deus está envolvida em João 15:7. Se a palavra permanecer em você, então você terá a vontade de Deus em você. Lembre-se sempre de que você precisa descobrir a vontade de Deus antes de começar a confessar ou crer em alguma coisa. Baseie a sua confissão nas promessas bíblicas. Quando a sua confissão é uma promessa de Deus, então você terá a vontade de Deus na sua boca. Você a perde quando começa a confessar coisas sem essa base bíblica, pois a fé ou a energia divina que é capaz de possuir a promessa está na própria promessa. Logo, você pode ver por que faz diferença quando a base da sua confissão é a palavra de Deus. Isso não é apenas algo mecânico como alguns sugeririam. É uma operação espiritual. É assim que Deus planejou. As suas palavras, somadas à palavra de Deus, trabalham para você para providenciar a realização da promessa. Quando você a trabalha, ela trabalha. Se você não fizer a sua parte, ela não produzirá. Lembre-se de que Pedro disse que Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ele dá isso por meio das preciosas e grandiosas promessas. Lucas 6:38. É uma dessas promessas. 2 Coríntios 9:10. É uma preciosa promessa a respeito de finanças. Deus multiplica a semente plantada. Mas sempre existem pessoas que dirão: sim, mas eu sei por que você está dando. Você está dando para receber, e isso é egoísmo. Mas a palavra diz que se você der, lhe será dado. Deus dá semente ao semeador, pão para o seu alimento e multiplica a sua semente semeada. A lei da semeadura e da colheita é a lei de Deus ao longo de toda a Bíblia. Enquanto essa terra permanecer, é assim que ela funcionará. Gênesis capítulo 8, 22. Se você precisa de dinheiro, você dá dinheiro. Se você precisa de tempo, dê tempo a Deus ou a outras pessoas. Ele se multiplicará e voltará para você. Tudo se produz segundo a sua espécie. Gênesis 1, versículo 11 ao 12. Mas alguns ainda dizem: sei por que você está dando. Você está dando para receber. Ora, isso é como se aproximar de um fazendeiro e dizer: ah, eu sei por que você está plantando essas sementes de soja. Você simplesmente quer mais grãos de soja. Sim, essa é a lei de Deus.
Eles não criticam o fazendeiro porque ele planta. Essa é a lei da semeadura e da colheita. Portanto, não critique aqueles que são obedientes à lei de Deus de dar e receber. Entendo que você poderia ter motivações erradas. Precisamos realmente nos proteger contra os motivos errados. Mas não jogue o bebê fora junto com a água do banho, por assim dizer. Você não joga a coisa toda fora só porque algumas pessoas agem por motivos errados. Elas não vão chegar muito longe antes que caiam sobre seus rostos, porque o coração delas as condenará. O mistério da fé. Portanto, não há validade no medo de que alguns peguem a mensagem da fé e a usem para desacreditar Deus. Dê a Deus o crédito por ser mais inteligente que isso. O mistério da fé está em uma consciência limpa. No instante que você se afasta de uma consciência limpa, a sua fé começa a desaparecer. Com o tempo, a condenação devorará a sua fé. Você deve ter uma consciência limpa diante de Deus. Jesus disse: quando estiverdes orando, perdoai. Marcos capítulo 11, versículo 25. Esse é tanto parte dessa mensagem de fé quanto Marcos 11, 23. Você deve perdoar as pessoas, deve andar em amor, deve obedecer aos princípios da Bíblia, deve ser obediente à palavra de Deus. Há mais nisso do que apenas recitar alguns versículos. Isso é viver a Bíblia, é ser um praticante da palavra de Deus. Jesus disse que o homem vive de toda a palavra de Deus. Deus diz que o caminho para obter uma colheita é plantando. Como seria errado plantar e esperar ter uma colheita? É antibíblico dar e não esperar receber. Você pode escolher dar assim. Você pode dar e dizer bem agora: Senhor, não espero nada em troca. Estou apenas tentando ser humilde. Ora, seja sincero. Você não está sendo humilde. Está tentando impressionar Deus. Está tentando convencê-lo de que você é tão humilde que ele deve abençoá-lo muito mais. Você poderia muito bem admitir isso. Foi o que todos nós tentamos fazer no passado. Não tente enganar Deus. Seja sincero com ele e simplesmente obedeça a sua palavra e diga: ora, Senhor, tu dissestes que se eu desse, me seria dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E é por causa da tua palavra, creio e confesso que recebo tudo o que tu prometestes. A lei do dar e receber. Quando você dá, aciona uma lei. Todas as vezes que você dá para a obra de Deus, por amor a Jesus, o Evangelho, isso volta multiplicado. Mas o problema é que às vezes as pessoas não entendem isso, e assim elas não creem. Isso pode dar certo, mas elas o perdem porque não estavam procurando por aquilo. Creio que o retorno sempre virá. Digamos isso da seguinte maneira: a oportunidade para a bênção sempre virá. Pode ser em um negócio, pode ser em algo que você absolutamente não esperava, mas você pode perdê-lo se não estiver procurando por aquilo, se não estiver crendo naquilo. Você deve estar com a sua fé cheia de expectativa, mas algumas pessoas simplesmente lançaram a sua oferta no gasofilácio e disseram: bem, lá se foi o meu dinheiro, mas serei recompensado quando chegar ao céu. Então será maravilhoso, receberei todas as riquezas que estou armazenando no céu. O que você faria com elas ali? Cantamos aquela canção: não será maravilhoso quando todos chegarmos ao céu? Sim, será maravilhoso, mas e quanto ao aqui e agora? O que você vai fazer com a relação à conta que precisa ser paga? Estamos tratando de algumas coisas práticas, nem tudo é espiritual. Não adote uma atitude espiritual com relação a tudo que a Bíblia diz. Não tente dizer quando Paulo está falando sobre dinheiro que ele está se referindo a coisas espirituais. Paulo falou sobre finanças em 2 Coríntios 8 e 9. 2 capítulos inteiros são dedicados a falar sobre dinheiro e finanças. Está na hora de começarmos a crer em Deus e a usar a nossa fé para algumas coisas na esfera financeira. Não permita que as pessoas o convençam a abrir a mão do que Deus prometeu. As coisas que Deus lhe deu por meio de promessas não são erradas para você. Creia que elas podem lhe ser dadas. Coloque a sua confissão de fé em ação no tocante a essas promessas, mas faça isso pelo método da Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a profissão da nossa fé, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel.
A palavra profissão aqui é, na verdade, a mesma palavra que é traduzida como confissão. Então devemos guardar firme a confissão da nossa fé. A propulsão da confissão. A sua fé não se elevará mais alto que a sua confissão da palavra de Deus. Quando você entender isso, poderá entender a importância de confessar o que Deus disse. Em vez de dizer o que o diabo disse sobre a situação que está enfrentando na vida, se você não pudesse perder a fé, não precisaria guardar firme a sua confissão dessa fé. A confissão é para a fé o que a propulsão é para um avião. A não ser que haja propulsão, você não terá nenhuma elevação nas asas de um avião. Quando a propulsão cessa, a elevação cessa e você vai descer. Assim é a confissão da sua fé. Você precisa confessar a palavra de Deus para permanecer na fé. Isso não acontece porque Deus está tentando dificultar as coisas para você, mas Deus sabe que a fé, que é a substância ou o firme fundamento das coisas, vem por ouvir a palavra de Deus. Ouvindo melhor. Você ouvirá melhor quando você mesmo falar. Muitos não entendem que a fé virá mais rapidamente quando você se ouvir falando, citando e dizendo o que Deus disse. Ouvir outras pessoas falar a palavra o dia inteiro não afetará tanto quanto se você a falar 2 ou 3 vezes. A sua voz é captada pelo ouvido interno e alimentada diretamente no espírito humano. Você ouve pessoas falando sobre fé cega. A fé não é cega. A fé sempre vê. A fé sempre vê em meio à tempestade. Em vez de ficar centrada no presente, a fé sempre vê os resultados finais. As coisas podem ser transformadas. O apóstolo Paulo colocou isso da seguinte maneira em 2 Coríntios 4,18. As coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então o método de Deus é pegar uma força eterna, que é a fé, e mudar as coisas que se veem, as coisas temporais. A palavra temporal significa sujeito a mudanças. Isso significa que se você pode vê-lo, tocá-lo, senti-lo ou prová-lo, você pode pegar a sua fé e a palavra de Deus e transformá-lo. Tenho boas novas para você. Todo mal é temporário. Não existe mal permanente. A doença é sujeita a mudanças. A pobreza é sujeita a mudanças. A fé como semente. Se tiverdes fé como grão de mostarda, direis. Lucas capítulo 17, versículo 6. A fé no coração é uma força espiritual dentro do espírito humano que vem da palavra de Deus. A fé no coração dá ao espírito humano a capacidade de conceber o que Deus prometeu. Então, depois da concepção, por fim, haverá uma manifestação. Jesus disse em Marcos capítulo 10, versículo 15: Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Estou convencido de que entendemos mal o que ele disse. Presumimos que ele queria dizer que devemos ter fé como uma criança. Ao estudar o versículo mais atentamente, porém, você perceberá que Jesus estava dizendo que quando o reino de Deus é recebido pela primeira vez em você, ele é a menor de todas as sementes, mas ela cresce e se torna maior do que todas as ervas. Em outras palavras, será maior do que tudo mais na sua vida. Jesus deu uma ilustração perfeita de como ela opera em você quando ele disse: Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É assim que funciona. Ele começa pequeno, você nunca recebe um filho crescido. E a sua fé não começará totalmente desenvolvida. A fé no coração é a capacidade do espírito humano para conceber. Então, é como uma criança crescendo dentro do ventre de sua mãe. É isso que acontece no reino de Deus. O reino cresce dentro de você, então você o recebe como uma mãe receberia um filho. A palavra de Deus é a semente ou o embrião. Ela cresce e se desenvolve no ventre do seu espírito. Essa é também a maneira de a sua fé se desenvolver. Você não recebe a fé totalmente desenvolvida. Medindo a fé. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, seguindo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos capítulo 12, versículo 3.
É verdade que Deus repartiu a cada homem uma medida de fé, mas Ele nos deu essa fé na Sua palavra. Então a única maneira de você medir a sua fé é medindo a quantidade de palavra que está em você. Você não começa com toda a fé de Deus. Você começa com a palavra que conhece, geralmente uma pequena quantidade. Ela cresce, você acrescenta mais a ela e se apega firmemente a ela. Ela cresce dentro de você. Quando Jesus disse: "Quem não receber o reino de Deus como uma criança", estava se referindo a você recebê-la no seu espírito humano como uma semente. Ela é pequena, menor do que todas as outras sementes, quando você a recebe, mas ela cresce e se torna a maior de todas. O reino dentro de você cresce à medida que a sua fé cresce. Deus é um Deus de fé. Ele compartilha essa fé conosco por meio da sua palavra. A fé agrada a Deus. Creio que a fé em ação é a personalidade de Deus manifestando-se por ser um intermédio. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. É preciso fé para agradar a Deus, porque Deus não fica satisfeito se não estivermos operando dentro das suas leis. A lei da fé é uma lei de Deus. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 3, versículo 27. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluído? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Romanos capítulo 3, versículo 27. Paulo chama a fé de uma lei. Na verdade, poderíamos dizer assim: a fé é a lei da nova aliança. As obras eram a lei da velha aliança, mas a fé é a lei da nova aliança. Lembre-se de que eu disse anteriormente: a fé em ação é a personalidade de Deus, manifestando-se por seu intermédio. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz isso como expomos a seguir. Fé, a substância de Deus. Ora, a fé é a certeza, substância de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a substância de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A substância é a matéria-prima ou aquilo que causaria a manifestação. Agora vamos para Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Observe a frase no versículo 2, pelo qual também fez o universo. Ela se refere a Jesus, a palavra de Deus. Ele disse, pelo Filho, pelo qual também fez o universo. E Jesus era a palavra de Deus na terra. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele está se referindo a Jesus como Filho e a palavra nesse versículo. Ele, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. A frase expressão exata realmente significa a imagem expressa da pessoa de Deus. A palavra de Deus, ou Jesus, era a expressão exata da substância de Deus. Expressão exata. Você quer saber como Deus é? Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. João 5,19. Então Jesus estava fazendo exatamente o que ele via seu Pai fazer. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. João 8:26. Se você quer saber por que Jesus era tão desenvolvido na sua fé, era porque ele sempre falava aquilo que ouvia de seu Pai. Foi assim que ele derrotou o diabo e é assim que você pode reforçar a derrota do diabo.
há mais poder na palavra de Deus do que a maioria das pessoas já percebeu. Observe que a palavra ser em Hebreus 1:3, onde diz Ele que é a expressão exata do seu ser. Em outras palavras, Jesus, ou a palavra, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata da pessoa de Deus. A palavra ser foi traduzida da mesma palavra grega que é traduzida como substância em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Poderíamos realmente dizer que a fé é a pessoa das coisas que se esperam. Jesus era a palavra em forma de pessoa, ou a palavra personificada. Poderíamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 3 assim: Ele, que é o resplendor da sua glória e a imagem expressa da substância de Deus. O que Deus era, a sua palavra era. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Capítulo 1, versículo 1. A personalidade de Deus. As palavras são expressões de pensamentos e desejos. A palavra de Deus é a imagem expressa da sua substância ou da sua pessoa. Quando você tem uma promessa de Deus, esta é a imagem expressa da fé de Deus. Ela é a sua própria personalidade. Ele a expressou. Nessa promessa há poder sobrenatural. Chamo isso de a energia divina de Deus para trazer a manifestação dessa promessa. Essa energia divina, ou fé em ação, é a personalidade de Deus manifestando-se por seu intermédio. Deus é um Deus de fé. Quando agimos em fé, isso é a energia divina de Deus fazendo com que venhamos a agir dessa maneira. É isso que significa sermos participantes da divina natureza de Deus. Deus nos deu todas as coisas por meio das suas promessas. E ao conceber as promessas, você pode ser um participante da sua natureza divina. Creio que as palavras de Jesus colocaram esse assunto em foco muito claramente quando ele disse: porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. O homem bom tira do tesouro bom essas coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículo 35 a 37. Qual é o centro da questão? Tenha fé nas promessas de Deus e confesse-as diariamente.